Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você rezou por mim, agora quero rezar por você. Coloque a mão sobre o seu coração, abaixe a sua cabeça. Eu peço, Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, abre os nossos ouvidos para escutar a Tua palavra, Senhor, e o nosso coração para amar essa mesma palavra, de uma tal maneira que ao entrar dentro de nós, ela produza em nós a salvação que nós precisamos, a conversão que nós necessitamos. Que a Tua palavra, fonte de libertação e de cura, recaia poderosamente sobre nós, pelo Teu Espírito Santo que a anima. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor, porque sabemos que isso que nós estamos Te pedindo, o Senhor está nos concedendo agora. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de com fé, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Bendito seja Deus por esse acampamento de oração, por ser hoje um dia de vitória para todos nós que estamos aqui, não é verdade? 111%, graças a Deus. Isso é um sinal para todos nós, de que independente das dificuldades que nós enfrentamos neste ano, das tempestades que abalaram a nossa vida, e você viu o testemunho do Eto aqui, dizendo para todos nós que 2014 foi um ano extremamente difícil para a Canção Nova, e isso é para nós um testemunho maravilhoso, porque independente do grau de dificuldade, Jesus guarda para cada um de nós uma vitória, a sua vitória, e por isso nós damos graças a Deus, e por isso nós nos alegramos, e queremos fazer isso com a sua santa palavra também. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 8, versículos do 23 ao 27, Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos do 23 ao 27, uma palavra muito especial para quem teve a sua vida sacudida nesse ano de 2014, uma palavra muito especial se você esteve entre aqueles que enfrentaram a grande tentação de se decepcionar com Deus por não ver as suas orações atendidas. Esta palavra é para você. Esta palavra é para você que chegou ao final deste ano contando algumas realizações que não aconteceram ainda. O Senhor quer falar com você. Deus tem uma palavra particular e especial para você. Mateus capítulo 8, versículos do 23 ao 27. Você encontrou? Diz assim: então Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Nisso veio uma grande tempestade sobre o mar,
a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Eles foram acordá-lo. Senhor, diziam, salva-nos que estamos perecendo. Por que tanto medo, homens de pouca fé? Respondeu ele. Então Jesus, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. As pessoas ficaram admiradas e diziam: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Vamos aplaudir com toda a força, com todo o nosso coração, com toda a nossa fé, a palavra de Deus. A primeira coisa importante que nós precisamos notar nesta palavra é o seguinte: Jesus entrou no barco, e nisso veio uma grande tempestade sobre o mar, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Por que eu digo que é importante nós prestarmos atenção aqui? Porque nós às vezes lemos distraidamente a palavra de Deus e deixamos de compreender os alertas que esta palavra nos dá. Muitos de nós acreditamos que quando Jesus está no barco da nossa vida, nós não temos que enfrentar tempestades. Muitos de nós nos iludimos pensando que se Jesus está conosco, nós não temos que enfrentar problemas, nós não temos que enfrentar dificuldades, ou que as dificuldades são pequenas, não põem de verdade risco na vida da gente. Só que essa palavra está nos dizendo o contrário, que quando Jesus entrou no barco e os discípulos foram com ele, arrebentou sobre eles uma tempestade tão violenta, que um deles, quando foi chamar Jesus, tinha certeza de uma coisa, que eles iam morrer. E ele diz isso para Jesus: Senhor, o Senhor não se importa que nós vamos morrer? Então veja, havia uma confissão nessa intimação que foi feita para Jesus: nós vamos morrer, e o Senhor não se importa com isso? Nós podemos ficar desesperados com as tempestades que desabam sobre a nossa vida, e sobre a Canção Nova foi um ano tempestuoso. E talvez tenha sido um ano difícil para você também. E eu sei que foi para muita gente. Mas diante das tempestades da nossa vida, nós podemos nos afligir, mas Jesus não perde a paz, porque Ele sabe que o controle de todas as coisas está nas mãos dEle. O controle desta tempestade está nas mãos de Jesus. Então, para você que sentiu no seu coração que devia consagrar esse ano de 2015 a Deus, e você veio aqui na Canção Nova fazer isso, a nossa fé diante desta palavra nos dá uma garantia. Na hora em que você deu o passo de vir a esse acampamento de oração, de vir a esse encontro, você fez o mesmo que esses discípulos, mesmo sem saber, você recorreu a Jesus. E portanto eu quero dizer uma coisa muito séria para você nesse acampamento de oração, porque você deu o passo de vir para cá, entregar, consagrar o seu ano de 2015 a Deus, porque foi isso que você veio fazer, não foi? Foi ou não foi? Porque você deu esse passo, já começou a obra linda do Senhor na restauração da sua vida. Mesmo que você tenha dito:
foi um ano pesado, desgastante, eu sofri, estou chegando ao final dele com muitas marcas. Nosso Senhor já começou essa obra de restauração na sua vida. Essa precisa ser uma certeza para você, que Deus não despreza a quem o busca de coração, que Deus não decepciona a pessoa que confia nele. Você precisa se convencer da importância que você tem para Deus, da importância que você tem no plano de Deus. Você precisa se convencer de que Deus está cuidando de você, com tempestade ou sem tempestade. E se Deus ama você, você também precisa se amar. Você precisa se amar. Porque nós fomos nos convencendo por influência do demônio, nós acabamos por influência do maligno, não acreditando no amor e no cuidado de Deus por nós. E essa descrença de que Deus está cuidando da gente, ela acontece de duas maneiras. Primeiro, quando nós achamos que nós podemos viver a nossa vida sem Deus, separados de Deus, sem contar com Deus, aí a pessoa vive o ano inteiro do jeito que queria, e quando chega ao final do ano, as dívidas para pagar, os problemas acontecendo, a pessoa recorre a Deus com o coração triste, decepcionado e diz: o que está acontecendo? O Senhor aonde está? Porque a minha vida está desabando sobre mim. Mas veja, às vezes o que está acontecendo é fruto de uma vida inteira, de um ano inteiro vivido separado de Deus, sem contar com Deus. A segunda coisa que nos faz desacreditar de que Deus está cuidando de nós é quando nós pensamos que nós podemos lavar as nossas mãos, porque Deus ele agirá em nosso lugar, e aí nós nos descomprometemos da vida. Então veja, são dois extremos. A pessoa quer viver a sua vida independente de Deus, sem contar com Ele. No outro, a pessoa lava as mãos, se descompromete e diz: Deus vai fazer tudo no meu lugar. Não vai fazer, porque esse não é o caminho que Deus escolhe. Não. Você precisa acreditar na força do Espírito Santo que está em você. Você precisa acreditar em quem você é. E essa é a verdade mais linda da Sagrada Escritura. Deus escolheu agir na sua história, na história da sua família, na história dos seus filhos, na história do seu cônjuge, através de você. Deus escolheu se manifestar na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua vida, nos seus estudos, no meio das pessoas com as quais você convive, por meio de você. E que coisa linda isso! Porque Deus, sendo divino e todo-poderoso, age em meio a nós, age por meio de nós, de uma maneira humana, todos os dias. Deus faz isso, gente, de um modo humano. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus conta com você para agir onde você está. Bata no seu peito e diga comigo: Deus conta comigo para agir aonde eu estou. Então presta atenção nisso, porque isso é uma luz de Deus para a sua vida, e uma resposta de Deus para você. Isso que eu vou te dizer agora vai ajudar você a entender algumas coisas que têm acontecido com você. Bom, se Deus age aonde eu estou, através de mim, se Ele escolheu agir na vida, inclusive dos que eu amo, por meio de mim, é por isso que ao longo da vida da gente,
Deus vai se revelando, Deus vai se mostrando, Deus vai nos fazendo entender a vontade dEle, e Deus vai se dando a nós, vai nos doando o seu Espírito Santo, na medida em que nós abrimos o coração para acolher a graça de Deus. O que isso quer dizer? Que quanto mais você se entrega a Deus, mais Deus age na sua vida, e mais Deus transforma a vida em derredor de você. Mas é preciso que você se entregue nas mãos dEle. É simples, mas não é fácil. Ser de Deus é uma luta diária. E se você concorda comigo, levante a sua mão direita bem alto. É uma luta, não é? Ser de Deus, meu querido, é uma luta para a gente acreditar, continuar confiando em Deus, quando acontecem coisas que parecem desacreditar que Deus está conosco. Quem enfrentou situações dolorosas e difíceis nesse ano, levanta a sua mão. E quem, além de ter enfrentado essas situações, ainda houve gente que chegou para você e te questionou sobre a sua fé e disse assim: mas você não confia em Deus? Levanta a mão, se isso aconteceu com você. Você está vendo? É uma luta para a gente acreditar e confiar em Deus, porque às vezes fatos acontecem que parecem desmentir aquilo que a gente acredita, que parece desacreditar a nossa fé, e ainda aparece alguém para poder dar mais força para isso, e diz assim: ué, cadê o Deus que você acredita? Você não falou que Deus ia te ajudar? Você é tão religioso, o que está acontecendo? Por que você não larga desse negócio de igreja? E você vai se dedicar mais a esse trabalho, porque é o tempo que você fica perdendo que faz com que você não resolva a sua vida. E nós sofremos quando nós não atingimos as nossas metas. Verdade ou não é verdade? Nós sofremos quando nós não realizamos os nossos desejos. Nós ficamos tristes e magoados quando a gente fracassa. E por causa do nosso fracasso, a gente é humilhado. Eu sei que eu estou dando esses exemplos e estou contando a história de muitos que estão aqui. Às vezes estou falando da sua história, de que neste ano foi para você assim. Você tentou certas coisas que não deram certo, e houve quem acompanhou o seu aparente fracasso. E isso dói porque humilha a gente. E nós temos também a dificuldade em aceitar a nossa história de vida. A gente sofre com isso. A gente sofre quando a gente tem dificuldade de aceitar que o ano passou e mais uma vez teve um sonho nosso tão importante que não se realizou. E nós ficamos nervosos e às vezes até rebeldes, porque Deus nos permitiu perder. Sim, nós sofremos perdas neste ano, e muitas delas foram perdas de coisas preciosas, de pessoas preciosas. Eu sei que em meio a essa multidão que está aqui, teve pessoas que neste ano de 2014 sofreu perdas irreparáveis. E diante dessas perdas a gente não consegue entender muitas vezes. Nós não entendemos como Deus pode nos amar e ao mesmo tempo deixar que nós sejamos tão profundamente feridos, tão profundamente magoados. E aí eu digo para você, meu querido, que aqui há um perigo muito grande, há um risco muito evidente. Há sempre o risco da gente se decepcionar pelas chances que nos foram tiradas, e a gente se decepcionar com Deus e se afastar de Deus, porque a gente rezou, porque a gente pediu, porque a gente suplicou, porque a gente confiou, e parece que apesar de todos os nossos recursos a Deus, o Senhor não nos atendeu.
O que acontece com uma pessoa que decepciona-se com a vida? O que acontece com uma pessoa que se decepciona com Deus pelas chances que escaparam da sua mão? Ao risco dela passar a vida reclamando da família, reclamando dos pais, reclamando da sociedade, reclamando de Deus. A decepção, escute bem isso, porque nós vamos fazer uma virada juntos neste dia de hoje. E eu quero convidar você a deixar neste ano que está passando, de 2014, toda a sua decepção. Por quê? Porque a decepção é uma tentação. E a decepção é uma armadilha. Porque quando nós estamos decepcionados, a decepção nos faz querer sempre pôr a culpa nos outros, por causa das nossas misérias. O que acontece com uma pessoa que não se liberta da decepção? Ela termina o seu ano procurando culpados, identificando culpados e dizendo: esse ano venceu, esse ano morreu e eu não resolvi a minha vida. Por quê? Por causa de fulano, por causa de Beltrano. E quando a pessoa não encontra ninguém em quem colocar a culpa pelas suas misérias, pelas suas fraquezas, pelas suas limitações, quem que ela acaba culpando, consciente ou inconscientemente? A Deus. Quando eu não posso colocar a culpa numa pessoa de carne e sangue que conviveu comigo neste ano, eu corro um sério risco de culpar a Deus. A minha vida não deu certo porque Deus não me ajudou. A minha vida não deu certo, as coisas não deram certo para mim nesse ano, porque a minha oração não foi importante para Deus, porque Deus não ouviu o que eu pedi. Eu disse que é uma tentação porque é uma tentação. Para a gente que é cristão, sim. Até para quem tem fé, inclusive principalmente para quem tem fé. Você acha que a tentação não fica buzinando no ouvido da pessoa que confia em Deus? Que apesar de toda a confiança que ela depositou, as coisas não aconteceram como ela esperava? Então é uma tentação. E eu disse que é uma armadilha. É uma armadilha porque a decepção, ela nos prende na condição de eternas vítimas. A pessoa, ela se dói. A pessoa, ela acha que ela é uma vítima da fatalidade, que ela é uma vítima da vida, que ela é uma vítima dos outros. E daí, meu amigo, ela arruma desculpas para não viver. Você pode ver que quando uma pessoa ela está afundada na decepção, ela não vive. Concorda comigo ou não? A pessoa não avança com a vida. Porque um dos jeitos de você manifestar a sua decepção com Deus e com o mundo, e com a vida e com as pessoas, é você se desculpar para não viver. Aí você diz: você quer saber? Eu não ligo mais para nada não. Acreditei tanto, não deu certo. Quer saber? Agora eu não acredito mais. Rezei tanto, não fui atendido. Então não rezo mais. Por que você não reza? Porque eu não fui atendido. Essa é a desculpa. Eu não vou acreditar mais em relacionamento nenhum. Por quê? Porque todas as vezes que eu acreditei, eu me feri, eu me decepcionei. Então a partir de agora, eu não vou viver com um pé atrás, eu vou viver com os dois pés atrás. Eu não vou confiar em ninguém. Homem nenhum merece a minha confiança. Mulher nenhuma merece que eu acredite nela. E aí a gente começa a amarrar afetivamente a vida da gente. A gente começa a trancar o coração da gente para o amor. E aí a nossa vida vai virando uma vida imprestável, vai virando uma vida desvalorizada, vai virando uma vida triste, que a gente nem sabe se pode chamar direito de vida. Quem não supera as dificuldades do ano que passou, quem não supera
As dificuldades desse 2014 que nós estamos deixando para trás, dificilmente consegue dar um sentido, uma direção boa, uma direção feliz para o ano que está chegando. Então eu digo para você, meu querido, nós precisamos fazer o que Jesus nos ensina nesta palavra. É preciso fazer o que esta palavra ensina para nós. A tempestade está arrebentando sobre você. Então, meu caro, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é pôr de lado o desespero, porque o desespero nos faz parar de trabalhar. O que aconteceu quando os discípulos entraram em pânico? Porque eles entraram em pânico, não foi um só, foram eles. Se você olhar, está escrito aí, eles entraram em pânico e correram para acordar Jesus. Só que enquanto eles estavam lá desesperados, dizendo, nós vamos morrer, o barco estava enchendo d'água. Se estava enchendo quando eles estavam tirando com balde a água que estava lá dentro, que você pode ter certeza que eles estavam botando aquela água para fora do jeito que eles podiam. Na hora em que eles desesperaram, eles deixaram cair os braços e eles pararam de lutar. E na hora em que eles pararam de lutar, a situação piorou muito. Eles fizeram uma coisa boa, mas o como eles fizeram que não foi bom. Qual foi a coisa boa que eles fizeram? Na hora mais difícil eles recorreram a Jesus. Foi ou não foi? E você acha que Jesus chamou a atenção deles porque eles foram acordar Jesus? Porque eles tiraram o sossego do Senhor? Não. Jesus queria ser acordado. Jesus queria ser intimado. Mas não por pessoas desesperadas. Ele queria ser despertado por pessoas de fé. É isso que esta palavra está nos ensinando neste dia. Nós precisamos pôr de lado o desespero e confiar em Deus, porque a pessoa que confia em Deus, ela não larga da direção do barco. Ela se torna responsável pela própria vida. Com Deus, ela assume a direção da sua vida. Com Deus, ela se torna responsável pela mudança que precisa acontecer. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Nesta manhã. Em que direção está indo a sua resposta? Em que direção está indo a nossa resposta? Na direção das atitudes que transformam? Ou na direção das murmurações amargas? Você não vai responder para mim, você vai responder no seu coração. Como é que você está terminando o seu ano de 2014? Se unindo a Jesus e pedindo a Ele a força para ter uma atitude que transforme a sua vida. Porque se 2014 não foi bem, 2015 vai ser, com a graça de Deus vai ser. Ou, eu lhe pergunto, nós vamos sentar, chorar as pitangas e ficar murmurando amarguras? Em que direção está indo a sua resposta? Porque as reclamações, os protestos, os ressentimentos contra Deus e contra os outros têm um preço muito alto. A pessoa que fica protestando contra tudo, contra todos, a pessoa que está ressentida com a vida, ela paga um preço muito alto, que é o preço dela rejeitar a própria vida. Quem desperdiça a sua vida reclamando, rejeita a oportunidade que tem de viver. A pessoa deixa de viver para reclamar. Conhece gente assim? E eu vou te dizer, esse mundo está cheio. Eu poderia assim de cabeça te dar o nome de uns 30, logo de cara. A pessoa não vive. Por que ela não vive? Porque ela está muito ocupada reclamando.
Ela está muito ocupada procurando culpados. Eu pergunto uma coisa para você: achar culpado vai consertar os estragos da sua vida? Se vingar de alguém, vai devolver a você a oportunidade que essa pessoa te tirou? Não vai. Você pode até dizer, mas pelo menos eu vou apaziguar meu coração. Não vai. Porque o mal que a gente faz a quem fez o mal para a gente, só solidifica o mal que aquela pessoa fez dentro do nosso coração. Quando uma pessoa, ela se entrega para a amargura, e ela começa a reclamar da vida, uma coisa muito triste acontece com ela. O tempo que ela podia gastar para viver, para melhorar o seu caminho, para estabelecer uma mudança nos seus relacionamentos, ela desperdiça vivendo para acusar. O caminho para dar a volta por cima é bem outro. O caminho para você dar a volta por cima exige que cada um de nós aceitemos as nossas próprias histórias, com as suas alegrias e com as suas tristezas. Você quer superar o que não foi bom em 2014? Aceite o que aconteceu. Eu terminei um relacionamento muito importante para mim, Márcio, que eu não consegui superar. Supere hoje. Aceite que a pessoa terminou com você. Mas não podia acabar. Não podia, mas acabou. O outro se foi. Márcio, mas o que existia entre nós era indissolúvel. Não era, se você era casado, casamento é indissolúvel. O casamento pode ter, por causa do outro, experimentado um tipo de morte, mas a sua vida não chegou ao fim, meu querido. E você não está sozinha, minha irmã. E se o seu marido te deixou, a sua esposa foi embora, Deus ocupou o lugar que essa pessoa deixou vazio na sua casa. E com Deus você vai enfrentar e vai superar. E não só você vai se recuperar, como você pode ter certeza que a sua vida vai ficar muito melhor. Inclusive eu lhe digo que você não se admire de que esse que foi embora, quando perceber que a sua vida melhorou, queira voltar. Porque ninguém quer voltar para o braço de uma pessoa desesperada, destroçada, amargurada, derrotada, feia. Você quer? Então não seja isso. Está na hora de você levantar a sua cabeça, porque Deus já decidiu que vai reerguer você, não pelo orgulho, mas pela alegria, pela paz. Tem muita coisa boa esperando por você, porque Jesus está no seu barco, porque você convidou Jesus para viver com você essa nova experiência de vida. Então escolha pelo que é bom, escolha pelo bem, porque sofrimento não poupa ninguém. Não importa a época, não importa qual seja a sua família, o nome da sua família, se a sua família tem nome ou se a sua família não tem nome, não importa. Não importa a sua condição financeira, ou a condição financeira em que você nasceu, sempre existem situações que nós gostaríamos de ter evitado. Se você perguntar para mim, e você, Márcio, 2014, se eu pudesse voltar atrás, tinha muita coisa que eu teria evitado. E você, não? Ninguém escapa. Todo mundo, se pudesse voltar atrás, tinha uma coisa para evitar, uma outra coisa para consertar. Por quê? Porque não existe família perfeita. Não, olha aqui nos meus olhos que eu quero dizer isso olhando para você. Não existe família perfeita. Não existe casamento sem dificuldades. Não existem pais infalíveis, em família nenhuma, em canto nenhum desse mundo. Mesmo que a pessoa que convive com você tenha as melhores intenções, em algum momento essa pessoa vai magoar ou vai decepcionar você, porque ela é humana.
Só que tem uma coisa: a experiência negativa, quase que inevitável, não nos impede de sermos feridos. Tá bom, eu disse para você que é inevitável que vivendo com alguém, uma pessoa nos afete, nos prejudique, nos fira, até mesmo aquelas que são bem intencionadas. Agora veja, nem todas são bem intencionadas, mas até mesmo aquelas que têm as melhores intenções nos decepcionam, nos magoam, e a marca fica aqui dentro, porque toda experiência de desamor, ela gera dentro de nós uma marca, ela gera um trauma, ela causa uma decepção. Mas, meu querido, no meio de toda e qualquer tempestade, interior ou exterior, sempre há algo que nós podemos fazer. Você enfrentou uma tempestade nesse ano, você está enfrentando essa tempestade ainda, às vezes ela vem de fora, por uma doença, por uma perseguição de uma pessoa no trabalho, através de dificuldades financeiras que você teve que viver, através da perda de um amigo que virou um inimigo seu, alguém que você nunca podia imaginar, deixou de gostar de você, ficou contra você. A pessoa em que você mais confiou, às vezes te enganou, mentiu para você, traiu. Eu vou te dizer, isso vira ou não vira um redemoinho na vida da gente? É ou não é uma tempestade na vida da gente? Algumas vêm de fora, outras vêm de dentro, estão dentro do coração. Mas não importa de onde venha a tempestade, existe algo que você sempre pode fazer no meio dela. O que é? Recorrer a Jesus. E se você recorreu já, recorrer com mais força, com mais insistência e ainda com mais fé e confiança em Deus. Porque uma coisa você pode ter certeza, no começo ou no fim do ano, mas Ele vai acalmar a sua tempestade, porque Ele te ama o suficiente para isso, e Ele tem poder para isso. Olha como termina esta palavra: quem é este, a quem até mesmo o mar e os ventos obedecem? Se o vento impetuoso e se o mar furioso obedecem a Jesus, estes problemas que você está enfrentando também vão ter que se prostrar de joelhos diante dele. Fique em paz, porque Jesus está com você no barco da sua vida. E se Ele está com você, pode acontecer de tudo com esse barco, menos uma coisa: afundar. Não vai. Não vai afundar. O Senhor vai acalmar a tempestade, nos fazendo ver aquilo que sem Ele nós não conseguiríamos enxergar. O que é que Jesus quer que você enxergue nesta palavra? Que é preciso ter fé, que é preciso ter confiança, porque Deus está conosco, cuidando de nós. E se Deus está no barco da nossa vida, aconteça o que acontecer, esse barco não vai afundar. Essa deve ser a nossa única preocupação. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos preocupar. Mas hoje eu quero plantar uma preocupação no seu coração. Porque apesar da palavra de Deus nos dizer que nós não devemos nos preocupar, que se unam a mim os preocupados da vida. Levante bem alto sua mão se você é um deles, que se preocupa com o futuro, com o dia de amanhã, com o cuidado do seu filho, com o futuro do seu matrimônio. Dá um tchauzinho assim, os preocupados. Então, já que a gente não consegue deixar de se preocupar, vamos nos preocupar com o que vale a pena. E eu quero plantar uma preocupação no seu coração. Essa deve ser a nossa única preocupação. Qual? Permitir que Jesus esteja no barco. Permita que Jesus esteja no barco da sua vida. O resto é resto. O resto vem por acréscimo. O Senhor está cuidando daqueles que o acolhem. Permita que Jesus entre na sua vida.
Permita que Jesus viva esse ano de 2015, do primeiro até o último dia com você. Ele vai abrir os seus olhos para ver a graça de Deus. Porque eu sei que a gente se decepciona, porque os nossos olhos se repousam muitas vezes sobre as coisas ruins que nos acontecem. Mas gente, apesar dos pesares, nós estamos aqui, não estamos? Você venceu o ano de 2014, e a maior prova disso é que você está aqui, e está aqui com esperança, e está aqui procurando melhorar a sua vida, e você está aqui procurando a graça de Deus, a força de Deus para a sua vida. Um derrotado não faz isso, isso quem faz é quem sabe vencer. Nem que seja por intuição, mas o Espírito Santo pôs você num caminho de vitória, e se você não sair desse caminho, você verá a vitória de Deus na sua vida. Acredite nisso. Quantas graças aconteceram para nós neste ano, gente. Quantas pessoas boas eu conheci e você conheceu. É verdade ou não é verdade? Muitos de nós que estamos aqui sobrevivemos a doenças graves. Você lutou contra a enfermidade, você venceu. Há muita gente nos acompanhando nesse momento, que teve data marcada pelo médico para morrer, e a data passou e continua de pé, porque a fé o faz continuar, porque apesar de enfermo, continua um guerreiro. Isso só Deus pode dar. Diga para mim que isso não é uma vitória. Nós sobrevivemos, muitos de nós sobrevivemos a cirurgias. Muitos de nós sobrevivemos a desgastes emocionais terríveis, que outras pessoas não conseguiram suportar. Muitos que estão aqui se surpreenderam com a sua capacidade de vencer. Você olhou para você e disse assim: eu nunca imaginei na minha vida que eu conseguisse aguentar o que eu aguentei neste ano. Você venceu e está vencendo, porque não é a sua força sozinha, mas a força de Deus unida a você. Por isso que você se surpreende, porque você olha e diz: eu não teria forças, e eu te digo, não teria mesmo, mas aquele que cuida de você deu a você a força que você precisava. E se Ele te deu força para vencer 2014, então que venha 2015. E esse ano que passou nos preparou e nos treinou para a gente chegar em 2015 muito melhor. Vai ser muito melhor. Você não tenha dúvidas disso. Quantos de nós que estamos aqui celebramos nesse ano de 2014 o aumento da família? Chegou um bebezinho, uma criança nova na casa, na família. Muitos tiveram seu primeiro netinho esse ano. Quantas mães que vinham há tanto tempo lutando para engravidar e conseguiram nesse ano? Quantas mães, depois de ter o filho, tiveram que acompanhar na UTI o seu bebezinho, porque não pôde voltar para casa, o perigo de morte ali constante, mas Deus lhe acudiu e lhe deu a graça. Nós temos que celebrar o dom da vida, gente. O Senhor nos deu muitas vitórias neste ano. Quanta gente que estava desempregada e que conseguiu trabalho. Pessoa que há muito tempo não namorava, conseguiu um namorado, uma namorada. Soltou mais fogos do que a canção nova depois de 111%. Conseguiu um namorado. E vem alguém me dizer que com Deus a gente não vence. Claro que a gente vence. Agora eu digo para você, há muito pelo que agradecer, há muito, e cada um de nós poderíamos contar os nossos motivos aqui. Mas se apesar de tudo alguma coisa está perturbando você, seja o que for,
acorde Jesus que está no barco da sua vida, recorra a Jesus, vá ao Senhor, sabe, seja o que for que está perturbando o seu coração, conte a nosso Senhor o que está afligindo a sua alma, entregue a questão inteirinha nas mãos de Jesus, e você vai ficar livre daquele peso que deixa seu coração dividido e angustiado. Porque uma pessoa que não aprendeu a entregar as suas preocupações nas mãos de Deus, ela carrega um coração pesado. Pesado porque o coração está dividido, pesado porque o coração está angustiado. Mas dividido pelo quê? Dividido pela dúvida. A pessoa preocupada, que não sabe entregar os seus problemas e os seus medos nas mãos de Deus, ela fica dividida pela dúvida. A dúvida de que ela está no caminho certo ou não. A dúvida de que ela está fazendo a coisa que deveria fazer ou não. Talvez você tenha enfrentado grande parte deste ano com o seu coração dividido, mas não precisa ser mais assim. Você carregou dúvidas, põe essas dúvidas aos pés de Jesus. Mas eu disse para você que o coração ele fica pesado pela divisão, que é, estou certo ou estou errado? Eu estou fazendo o que eu devo fazer ou o que eu não estou fazendo? Eu devo continuar com esse relacionamento ou eu devo terminar esse relacionamento? Eu continuo nesse trabalho ou eu saio desse trabalho? Eu volto para junto da minha família ou eu continuo morando longe? Se a gente não aprende a entregar os problemas pequenos e grandes nas mãos de Deus, nós vamos viver divididos pela dúvida. E a outra coisa que faz pesar o coração é a angústia. Angústia pelo quê? Pelo medo das consequências, de que a decisão que eu tomei vai me trazer algum prejuízo, algum mal, vai me levar ao lugar errado. Quem vive sem Deus, vive conforme alguma coisa. Quem não tem em si o Espírito Santo, diz a palavra de Deus que vive pelo espírito do mundo. E como é que esse mundo no qual eu e você estamos vive? Ele vive sobrecarregado, debaixo do fardo da preocupação. Verdade ou não é verdade? Liga o jornal e você vai ver. Os nossos jornais são ou não são uma fonte interminável de preocupação? Preocupação com o que acontece na sua cidade, preocupação com o que acontece no seu estado, preocupação com o que acontece no nosso país, preocupação com o que acontece no mundo. O mundo vive com medo, gente, e quem não tem o Espírito Santo vai viver com medo igualzinho ao mundo, igualzinho. O espírito desse mundo vive sobrecarregado debaixo desse fardo. Então eu digo a você, quando você estiver para fazer algo, ou quando alguma coisa te acontecer, se alguma tempestade te alcançar pelo meio do caminho, se ventos furiosos soprarem sobre você, quando você estiver diante de um negócio, que você vai fazer, quando você estiver diante de um empreendimento, de uma decisão delicada, vá e conte isso para Jesus. O Senhor está ou não está no barco da sua vida? Eu quero ouvir você me responder e quero ouvir você responder bem alto. Você me dá esse prazer? Jesus está ou não está no barco da sua vida? Ele não entrou na sua vida para dormir. Está na hora de você acordar o Senhor e de você contar a Ele tudo aquilo que está afligindo seu coração. Fale com Jesus nesse acampamento de oração. E olha que maravilha, um acampamento prolongado. Você está tendo o privilégio de fazer dos acampamentos mais recheados do ano.
Você terá muitas oportunidades aqui nesses dias de oração para falar com Jesus. Então eu digo para você, coloque Jesus bem a par do assunto que está sobrecarregando você. Aliás, eu te digo mais, sobrecarregue Jesus com o seu assunto. Alguém, alguma vez na sua vida, já sobrecarregou você com os problemas dele? É chato, não é? Quando você vê a pessoa chegando, você diz assim, eu não aguento mais, lá vem a pessoa de novo, é de novo aquela mesma ladainha, é de novo aquela mesma conversa. Tem uma conversa que cansa a gente, tem uma conversa que sobrecarrega a gente, tem ou não tem? Põe essa conversa nas costas de Jesus, porque Ele é o único que aguenta a mim e a você. Às vezes seu marido diz para você, eu não te aguento mais. É coitado, porque ele é humano, ele está falando a verdade. Às vezes você fala para sua mãe, eu não aguento mais esse homem. Sua mãe sabe que você está falando a verdade, porque o seu marido é inaguentável, é insuportável, quando ele resolve pôr o fardo dele nas suas costas. Entenda uma coisa, ninguém aguenta o fardo da gente. Só um, o único que foi capaz de carregar nas costas a cruz e transformar um sinal de morte num sinal de vitória. O único que pegou a morte e transformou em vida. Esse você pode sobrecarregar com todos os seus problemas, porque Ele vai te ensinar como vencer estes problemas. Coloque as suas preocupações no colo de Jesus e você se libertará das preocupações e dos medos. E em vez de viver a sua vida acabrunhado pelo medo, acabrunhado pela preocupação, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai dar a você um zelo sereno, uma tranquila dependência de Deus, para tratar todas as coisas com responsabilidade. Veja, ser despreocupado é diferente de ser irresponsável. É muito diferente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O preocupado é aquele que se ocupa do que não deve. Me diz aqui, amanhã, dia 1º de janeiro de 2015, você vai estar vivo ou você vai estar morto? Você não sabe. Adianta você se preocupar com isso? Então vá se ocupar de uma coisa que você deve, meu filho. Para de se ocupar do que você não deve. O preocupado está sempre em função daquilo que não deve. O responsável é a pessoa que está pronta para responder. Ser despreocupado não é ser irresponsável. Você pode ser despreocupado e ser imensamente responsável se você estiver pronto para responder ao que Deus vai pedir de você. Eu te pergunto, você está pronto? Se você não tiver, peça ao Espírito Santo que prepare você, porque não existe nada melhor na vida da gente do que estar pronto para dizer sim a Deus e ir com Ele aonde Ele quiser nos levar. Entregue as suas preocupações, as suas aflições, os seus fardos, e junto entregue também o seu coração. Faz um pacote só, põe num bolo só. Suas preocupações, suas aflições, suas perdas, os seus medos, aquelas pessoas intragáveis na sua vida. E para não ir só coisa ruim, põe ali a cerejinha no bolo, põe de quebra o seu coração, leva tudo isso e entrega esse pacote nas mãos do Senhor. Basta isso, gente. Se feito com sinceridade, basta isso, e nós vamos notar que é impossível entregar nosso caminho a Deus, se o caminho que a gente estiver pegando não for um caminho que Deus aprova.
Quando a gente aprende a colocar a vida nas mãos de Deus, a gente aprende a andar pela certeza, a gente aprende a andar pela fé, e fé é convicção de que aquilo que a gente está fazendo é o melhor, é o certo. É só pela fé, é só pela convicção que alguém é capaz de entregar o seu caminho ao Senhor. Ninguém entrega nas mãos de Deus um adultério. Senhor, eu estou te entregando esse adultério para que o Senhor o abençoe. Cabe uma oração assim? Meu Deus, eu estou roubando, Senhor, mas me protege de ser pego. Pode rezar. Essa oração sinto muito. Deus não pode ouvir. Aliás, Ele ouve, te ensinando como não ser pego, abandonando o mau caminho. É assim que Deus nos atende. No momento em que você confia a sua vida nas mãos de Deus, você começa a perceber que é impossível entregar nas mãos de Deus um caminho que Deus não aprova. Se houver a mínima dúvida no coração de que seja um caminho bom, a fé, ela não nos permite entregar a Deus. Esse entregar do nosso dia nas mãos de Deus, esse entregar desse nosso ano nas mãos de Deus, precisa ser constante, precisa ser diário, nosso jeito de viver, precisa ser o nosso estilo de vida. Não pode ser um ato isolado. Você consagrar 2015 a Deus não pode ser a sua atitude do dia 31 de dezembro de 2014. Tem que ser todos os dias. E você verá quem vai vencer na sua vida, se é Jesus ou se é a tempestade. Mas tem que ter coragem para entregar. Por mais estranho e arriscado que possa parecer o caminho pelo qual Deus nos conduza, não tire a direção da sua vida das mãos de Deus. Talvez você diga assim, mas eu não sei para onde Deus está me levando. Se você tem certeza que é Deus quem te leva, vai com Ele, meu filho. Vou até dizer mais, vai com Deus. Porque Deus não nos leva nunca a um lugar que pode nos destruir, nunca. Se você tem certeza que Deus está com você, e se você tem paz de que você está fazendo a coisa certa, siga em frente, e não tire a direção da sua vida das mãos de Deus, porque quem faz isso se perde. Eu pergunto para você, vou fazer essa pergunta para mim, você a faça para você mesmo: será que eu estou pronto a colocar todos os meus caminhos, todas as minhas vontades, todas as minhas escolhas nas mãos de Deus, para que Ele separe o que presta do que não presta? Será que eu estou disposto a colocar todos os meus relacionamentos nas mãos de Deus, todas as minhas escolhas, para que Ele separe o joio do trigo? Que bom que nós estamos fazendo um retiro de fim de ano, porque no retiro de fim de ano a gente faz o balanço da nossa vida. É uma necessidade a gente rever os nossos hábitos, a gente rever os nossos pontos de vista à luz do Espírito Santo. Porque é muito fácil a gente achar que Deus automaticamente aprova as coisas que a gente escolhe só porque a gente é de Deus. Quem é de Deus também erra. E se você não quer errar, você precisa aprender a incomodar Jesus no barco da sua vida. Por que que algumas pessoas boas, pessoas de fé, gente de coração generoso e que reza, apesar de tudo isso, continua sendo uma pessoa ansiosa, continua sendo uma pessoa cheia de medo? Eu te digo, é porque essa pessoa foi acordar Jesus no barco da sua vida, mas foi incapaz de colocar nas mãos dele o fardo que carregava. A pessoa foi ao encontro de Jesus, mas em vez de deixar o fardo, ela catou o fardo de volta. Há muitas pessoas que a gente diz, você precisa ir ao encontro de Jesus, a pessoa vai, mas ela não deposita aos pés do Senhor as suas preocupações, ela leva as suas preocupações de volta.
ela leva consigo as suas decepções. Mas eu lhe digo, o maior remédio contra a decepção se chama eternidade. Porque quando a gente entrega algo nas mãos de Deus, Ele não nos manda embora de mãos vazias. Deus põe nas nossas mãos e no nosso coração uma certeza. Qual é a nossa certeza? De que nós vamos viver para sempre, de que a nossa vida não acaba nesse mundo. Se 2014 foi um ano de sofrimento, 2014 que fique na misericórdia de Deus, porque o que me espera daqui para frente não é 2015, mas a eternidade. Deus tem uma vida eterna para você. E muita gente anda triste e infeliz porque se esqueceu de que não só vai morrer, mas que também vai ressuscitar. A vida eterna é você saber que você vai viver para sempre com Deus. Isso é o que dá sabor para a vida da gente, gente. A vida nova é o sabor da nossa vida terrena. Uma vida de pecado, uma vida de mágoa, uma vida de feridas, uma vida de a gente ficar revirando as latas de lixo do nosso passado. E isso não é vida. Por isso tem gente que se mata, porque ninguém quer viver no lixo. O que dá sabor para a vida da gente? Você falou que o ano que passou foi um ano de desgostos. Então eu vou lhe revelar o que eu aprendi com a palavra de Deus e que dá gosto para a vida da gente. Se chama vida nova. Repita comigo, amigo: ano novo só presta com vida nova. Dá-me, Jesus, esta vida nova. Uma vez Jesus, olhando para os seus, ele disse: se o sal perde o sabor, com o que a gente vai devolver o sabor para o sal? Como é que a gente pode salgar o sal se o sal se dessalgou? Se a pessoa que crê em Deus perder o sentido da eternidade, quem que vai devolver isso para a pessoa? Você, meu querido, no ano de 2015 não pode se esquecer que a gente não vive para essa vida, a gente vive para a eternidade, que todo mundo passa pela morte, eu e você vamos passar pela morte, mas nós não vamos ficar mortos, nós vamos ressuscitar, nós vamos viver com Jesus, e a nossa vitória, o nosso prêmio, por todo sofrimento enfrentado e vencido, é a eternidade. Você acredita ou não acredita? Eu sei que tem uma pregação muito disputada e muito popular nos nossos dias, que é a seguinte: siga Jesus e tudo vai dar certo para você nesta vida. Mentira. E você já experimentou que é mentira, você sabe. Só que você perguntou: o que é que eu estou fazendo de errado para que as coisas não deem certo na minha vida? A única coisa que você pode estar fazendo de errado é esperar a sua plena felicidade para esta vida, gente. Nós não vivemos para este mundo, nós vivemos neste mundo, mas vivemos para o céu. E quem se esquece disso, vive uma vida miserável, vive uma vida desgraçada, vive uma vida amarga, sem sabor. Do que me adianta ter dinheiro, ter saúde, ter prazeres, se por causa de tudo isso eu perco a vida eterna? Se por causa de patrimônios materiais não me é dado viver para sempre, de que adianta a gente ganhar o mundo inteiro, se por causa do mundo que a gente ganhou, a gente tem que vender a alma da gente? A gente perdeu a alma. Quando a gente perde a medida da vida eterna, eu lhe digo, querido, tudo se torna penoso, até fechar os olhos para o pecado, até desligar a televisão, para não emporcalhar o coração com promiscuidade, até desligar o botão do computador, para não deixar os nossos olhos se encherem de impureza, se torna difícil, se nós esquecemos que nós vamos herdar a vida eterna.
Quem não se lembra de que foi feito para o céu, vive esta vida carregando um peso atrás do outro. Aí tudo para a pessoa parece pesado demais, tudo para a pessoa parece excessivo, ter que se levantar um pouco mais cedo, ou andar um pouco mais para ir à missa, fazer um sacrifício para ajudar uma pessoa, perdoar alguém que nos ofendeu, resistir uma tentação, parece insuportável, quando a pessoa não se lembra que por tudo isso, ela vai ganhar de Deus a vida eterna. Quando uma mulher se esquece de que o céu espera por ela, pode acontecer o seguinte: anuncia-se a essa mulher a gravidez que ela não tinha planejado, a gravidez que ela não desejava. Aí ela vai e conta para o marido que está grávida de um filho que eles não se prepararam para ter. A situação parece impossível de ser aceita, e aí vem o diabo e planta a semente do caminho mais fácil, mas que leva à morte eterna, se a pessoa não se arrepender de verdade. Que caminho fácil é esse? O aborto. Se falta o peso da eternidade, todos os desgostos, ainda que sejam leves, eles parecem insuportáveis. Então por isso eu vou terminar agora dizendo para você uma coisa que Deus me ensinou. Quando você se sentir jogado por terra, abatido pela tempestade, ou afundando no mar, porque a tempestade pode te pegar em terra ou pode te pegar no mar. A uns ela jogou por terra, a outros ela precipitou no mar e a pessoa está correndo o risco de se afogar. Quando você se sentir abatido pela tribulação, jogue-se com fé nos braços da eternidade. Lembre-se de que Deus fez você para viver para sempre e não só para esse mundo. Lembre-se de que por pior que seja um sofrimento, ele vai passar. Bata no seu peito e diga comigo: este sofrimento vai passar. Essa pessoa que me faz sofrer, também ela vai passar. Esse sentimento que ela tem contra mim, um dia vai passar. As preocupações que me atormentam, todas elas passarão. Mas porque Jesus está no meu barco, com Jesus, eu não vou passar. Eu fui feito para a eternidade. E neste ano, eu quero viver como uma pessoa que foi feita para a eternidade. Levante-se agora. Vamos ficar de pé. Coloque as mãos sobre o seu coração. Eu quero que você pense agora na pior coisa que te aconteceu esse ano. Não vai ser difícil. Feche seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Nem vou dizer para você falar o que foi em voz alta, mas eu quero que você pense na pior coisa que te aconteceu esse ano. E diante de Jesus, você vai perguntar para você mesmo: o que é isso comparado com a eternidade? Pergunte para você, como eu vou perguntar para mim: Márcio, para que se perder nessas preocupações? O que é este sofrimento comparado com a eternidade? Se você, meu querido, querendo viver uma experiência diferente nesse ano, você fez a terrível besteira, a imbecilidade de usar drogas e ficou amarrado, fisgado pela droga. Você que queria naufragar num êxtase, eu te digo agora, em nome de Jesus, naufrague no infinito. Você, meu irmão, tão jovem,
Naufrague em Jesus, naufrague no céu. Procure o infinito no alto, não nas coisas baixas. Não procure nas drogas, porque você só vai encontrar a morte. Procure acima de você, não abaixo de você. A droga é indigna de você, o álcool é indigno de você, o fumo é indigno de você, a prostituição não te merece. Está na hora de você procurar naquilo que vale a pena em Jesus. Se lance nos braços de Deus. Nessa canção que nós vamos cantar, e nesta oração que nós estamos fazendo, se abandone agora, independente da sua tempestade. Se abandone agora confiantemente nos braços de Jesus, porque Deus vai ajudar você, porque Deus já está ajudando você. Pela última vez, bata no seu peito e diga comigo: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Que eu fui feito para a vida eterna. Que eu fui feita para a vida. Que o Senhor me escolheu para a Que o eternidade. Senhor me escolheu para a eternidade. Eu não gosto de sofrimento. Eu não gosto de sofrimento. E gostaria de me livrar de todos eles. Eu gostaria de me livrar de todos. Mas olhando para este sofrimento e pensando, Mas olhando para esse sofrimento e pensando, eu tenho que te dizer, Jesus, eu tenho que te dizer, Jesus, o que é isso comparado com a eternidade e com a força do teu amor salvador. Glórias e louvores a ti, Senhor. Jesus, eu confio em ti.